Então, boa tarde, amigos. Nós vamos dar início aqui à nossa quinta live já, desta vez contando com a participação especial do reitor da UFPEL, né? Como havíamos combinado, vamos abordar os assuntos relacionados ao projeto aí de testes do Covid, né, que teve numa abordagem os municípios do Rio Grande do Sul, e agora vai ter uma partida numa instância, num volume nacional. Vamos depois falar um pouco sobre a rota da dispersão do vírus, e com o pessoal da geografia também, da UFPEL, e um pouco sobre a dispersão, o comportamento do novo coronavírus no contexto do país e também do mundo, que vem sendo feito lá pelo Laboratório de Biologia da Conservação, no qual temos aqui a presença do Magela. Então, quero agradecer a presença do professor Pedro, reitor da UFPEL, quero agradecer a presença do Sidney, professor da Geografia, do professor Matheus, e também do amigo Magela, que está lá no IFE de Minas Gerais, que vai poder, então, nos dar, assim, também um panorama global a respeito do comportamento desse vírus. Quero, nesse primeiro momento, agradecer muito ao reitor Alau, que a agenda é complicadíssima, eu entendo, para a gente fechar aqui com este grupo, tivemos que negociar bastante os horários, assim, sei que o reitor tem outros compromissos que estão neste momento, mas quero muito agradecer a colaboração de compartilhar um pouco com essa experiência dessas análises, e, por favor, Alau, nos diga aí o que já foi alcançado até agora e o que está previsto para os estudos ao longo desse caminho aí, para a gente conhecer um pouco mais do comportamento do coronavírus e as condições em que nós estamos, enfim, nos deparando e com os resultados que vocês já tiveram. Por favor. Então, boa tarde, Marcelo, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, Magela. Boa tarde, Matheus. Boa tarde especial para o professor Sidney. Talvez existam poucos professores na Universidade Federal de Pelotas que tenham o respeito da comunidade tão grande como o professor Sidney tem, um professor respeitado por praticamente todas as pessoas dessa universidade. Então, uma saudação especial para ele, estava com saudade do meu amigo, então queria fazer essa manifestação. Falando rapidamente, então, sobre a pesquisa, concretamente, o que acontece, né, Marcelo, é que a gente tem trabalhado com uma doença nova. Não existe especialista no mundo, não tem epidemiologista que trabalha com coronavírus, porque 6 meses atrás não existia coronavírus, então ninguém estudava isso. Então, o que aconteceu foi que muita gente de diversas áreas, claro que tem algumas pessoas da área de virologia, etc., que já estudavam vírus, inclusive da mesma família do coronavírus. Mas é uma doença nova, a gente conhece pouco sobre ela. E exatamente por conhecer pouco sobre ela, uma questão central é de que a gente tem que voltar ao básico. E no caso da epidemiologia, diferente de outras ciências, voltar ao básico é contar casos. É saber o quanto que tem da doença. E por incrível que pareça, com todos os avanços desse momento, a gente não tem a menor ideia do quanto que tem de coronavírus no mundo. A menor ideia. A gente tem uma ideia razoável, com alguns problemas, mas uma ideia razoável do número de mortes. A gente tem algumas ideias em grupos muito específicos de quanto que o vírus é contagiante ou transmissível. A gente não sabe quantos casos tem. Então, quando nos deparamos com esse cenário, desenhamos aí um protocolo de pesquisa para contar casos, tão simples quanto isso. Então, a gente desenhou um protocolo de pesquisa aqui para o Rio Grande do Sul. Esse protocolo ele é dividido em 4 ondas de coleta de dados. A primeira fase da coleta de dados aconteceu no feriado da Páscoa. A segunda acontecerá neste final de semana. A terceira daqui a 2 semanas. E a quarta daqui a mais 2 semanas. Cada uma dessas ondas de coleta de dados, ela envolve a entrevista de 4.500 pessoas, espalhadas por todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Essas regiões elas foram escolhidas com base na divisão do IBGE, as regiões intermediárias do estado, e a gente utilizou um método de cidade sentinela,
que não é um método de uma amostragem representativa da população. É um método de amostragem de cidades que representam grandes áreas, mas não necessariamente representativo da população. Por exemplo, a nossa pesquisa não inclui cidade pequena, praticamente. Esse mesmo desenho de pesquisa, então, foi expandido para o Brasil, a pedido do Ministério da Saúde. O desenho é muito parecido, são inquéritos ou ondas com intervalo de 2 semanas entre elas. A diferença é a magnitude. Então, enquanto no Rio Grande do Sul cada onda é com 9 cidades, no Brasil cada onda é com 133 cidades de todos os estados da federação. E no Brasil, no Rio Grande do Sul, cada onda são 4.500 entrevistas. No Brasil, cada onda são 33.250 entrevistas. Então, basicamente, esse é o desenho. A ideia é saber qual o percentual da população que tem anticorpos contra o coronavírus. Quando a gente compara as diversas fases, a gente vai saber qual a velocidade de expansão da doença. Na pesquisa nacional, mais especificamente, a gente vai ter uma ideia que conecta direto com os colegas da geografia, que é uma ideia de distribuição geográfica dos casos. Talvez a gente tenha surpresas grandes em comparação com o que está na mídia, porque a mídia ela é baseada na demanda hospitalar e não é baseada em número de casos. A gente tem sempre feito essa analogia do iceberg. O número de casos confirmados é a pontinha de um iceberg, só que esse iceberg é muito maior. Na parte submersa dele tem um monte de casos que não têm sintomas graves e, portanto, não chegam ao serviço de saúde, mas que têm um problema grande. Eles também transmitem, né? Então, esse é o desenho básico da pesquisa, e a pesquisa nacional ela vai a campo pela primeira vez na semana que vem. Rapidamente dos resultados da primeira fase aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, dizer que a pandemia está num estágio muito inicial aqui no estado. Estava, pelo menos, lá no feriado da Páscoa. A gente teve 2 testes positivos apenas em 4.189 pessoas testadas. Esse percentual, ele gera um certo grau de imprecisão nas estimativas, a gente sempre tem que ter cuidado com isso. Nós estamos aqui falando com um público que está acostumado a lidar com margem de erro em pesquisa eleitoral, etc. O nosso estudo tem uma margem de erro geral bem pequena, o tamanho da amostra é grande, mas uma estimativa tão pequena como 0,05% sempre tem uma margem de erro associada que não é pequena. A gente estima, então, um caso a cada 2.000 pessoas, que é esse 0,05%, e se a gente fizer uma extrapolação direta e bruta desse número para a população gaúcha, aí a gente vê que esse número não é tão pequeno, porque representaria, na época, cerca de 5.600 casos, quando, na verdade, só tinham relatados no serviço de notificação 700 casos. Então, foi uma primeira estimada do tamanho do iceberg que está escondido embaixo da água. Nas próximas fases, a gente vai, então, conhecer melhor isso. Uma outra coisa importante de falar é que o teste que a gente usa é um teste de anticorpos, ele não é o teste esse que é usado na rede de saúde, que é um teste de RT-PCR. O teste de anticorpos, ele não é bom para infecção, para identificar a infecção aguda, ele é bom para identificar histórico de contato com o vírus, de tempo para desenvolver anticorpos. Para o tipo de pesquisa que a gente está fazendo, é melhor usar teste de anticorpos até do que usar PCR, porque o PCR negativo num estudo populacional ele pode significar ou que a pessoa nunca teve contato com o vírus ou que teve e já está curada. E a gente não quer misturar esses 2 grupos porque faz uma diferença grande em termos de política de saúde. Então, esse é o desenho. Uma outra coisa só para encerrar essa minha primeira fala e não passar de 10 minutos, a gente também investigou na amostra dessas 4.200 pessoas, mais ou menos, o grau de adesão às políticas de distanciamento social. E a gente encontrou que 20% delas ficavam em casa todos os dias, 60% delas só estavam saindo para tarefas essenciais, tipo ir no super, farmácia, e 20% delas relataram que estavam saindo normalmente. Isso foi na época da Páscoa. Nós vamos a campo de novo esse final de semana. Vamos ter um pouco de uma ideia do que aconteceu nos últimos dias, né, pelo menos nessas 9 cidades que tiveram mudanças na política ao longo desse tempo. Inclusive, a gente estava comentando no nosso grupo de pesquisa que, de uma forma ou de outra, o que aconteceu
foi que transformaram o nosso estudo observacional em algum caso num experimento natural, porque teve uma política alheia ao estudo que acabou transformando o estudo num experimento natural. Então a gente vai poder avaliar o quanto o relaxamento das medidas de distanciamento vai impactar no número de casos e nas outras variáveis que a gente está estudando. Então, com isso eu encerro essa minha primeira participação, até porque eu quero participar do debate, responder perguntas e coisas do tipo, e desde já me coloco à disposição para dialogar com os colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, muito obrigado. Aí temos algumas perguntas para serem feitas. Só vou pedir antes de passar lá para a dobradinha, né, do Sidney e do Matheus, pedir para o Magela aí falar um pouco, né, tu já está estudando, Magela, o teu laboratório, o Laboratório de Biologia da Conservação, está explorando o comportamento, né, do deslocamento do vírus no contexto brasileiro e também nos dados mundiais. Então, eu já vi que saíram 2 relatórios, eu dei uma olhada no segundo relatório, tem uma porção de dados, considerações muito interessantes. Então, eu queria que nos desse assim, um pouco, né, até para a gente para compartilhar com o público que está nos assistindo, como é que esse trabalho está sendo feito, o que está sendo feito. De repente, a gente consegue somar com coisas que estão sendo feitas por aqui. Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Sidney, Matheus, professor Pedro. Nós desde o início, né, já no início do mês passado, nós pensamos em tentar acompanhar a evolução e o comportamento do vírus na escala global e na escala brasileira, né? Embora saibamos das dificuldades das subnotificações, que está claro, né? Eu acho que ninguém discorda disso, mas entenderam que, trabalhando com a amostra que nós tínhamos, seria possível a gente ter uma ideia do comportamento do vírus ao longo do tempo, né? E a gente vem fazendo isso, principalmente fazendo alguns ajustes nas formas como os dados são apresentados, né? A gente tem criticado muita forma de apresentação geral de dados, sempre usando números cumulativos, por exemplo. Obviamente, esses números acabam gerando gráficos assustadores, né? Ou mais assustadores do que é normal. Então, nós começamos a avaliar incorporações diárias de casos, né, de óbitos, e tentando fazer alguns ajustes, como, por exemplo, a diferença entre a data de notificação de óbitos e a data real da ocorrência dos óbitos, né? Então, são coisas diferentes. Sempre nos preocupou a forma como a imprensa trata isso, como, por exemplo, né, quando se divulga lá, morreram 204 pessoas nas últimas 24 horas. Quer dizer, isso não é verdade, né? O que aconteceu foi a liberação de exames que estavam represados há 15 dias, 20 dias, e foram liberados nesse momento. E quando a gente vê o gráfico dos óbitos, de fato, é bem diferente. Nós até apresentamos comparando essas duas situações. Então, a nossa estratégia era, além de acompanhar esse comportamento, tentar divulgar números de que maneira o vírus está se comportando. E aí a gente se surpreende com os números, realmente são muito baixos, né? Se a gente pensar em termos de população brasileira ou mundial, com os dados oficiais que nós temos, os números são baixos, e nós entendemos o problema da subnotificação. Mas é importante entender também que a gente trabalha com diferentes padrões de dados, né? Os dados de confirmados, de óbitos, e um dado que eu acho que é o mais próximo da realidade, que é o dado de internações por síndrome respiratória aguda grave, né? Esse dado, para mim, é o que representa melhor a realidade, porque esses números vêm independente da causa dessa síndrome, né? Então, nós temos por Covid, temos por influenza e por outros vírus também. E aí, isso tem mostrado para a gente uma certa realidade, no nosso entender, né, mais concreta do que simplesmente mostrar dados cumulativos como vem sendo apresentado. Uma outra questão é que nós estamos também começando a comparar ou tentar fazer correlações desse padrão de distribuição com alguns parâmetros, né? Nós elencamos aí 5 ou 6 parâmetros
e que nós vamos tentar estabelecer correlações. Particularmente, eu acredito em duas coisas quando se trata de ecologia, né? Sou biólogo conservacionista e ecólogo. Duas coisas a respeito. Primeiro, é que existem padrões na natureza. O que nós precisamos é encontrar quais são esses padrões. E essa é uma das tarefas nossas aqui. E o segundo, e aí entrando na área dos colegas da geografia, que entendem melhor que eu, que esses padrões são diferentes em diferentes escalas. Então, nós vamos trabalhar nesses dois sentidos, né? Inicialmente apenas publicando relatórios sem entrar em muitas discussões ou conclusões, apresentando os dados tal qual nós estamos obtendo, né? Tanto no escala internacional, usando informações de várias instituições, como no Brasil, priorizando dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mas o objetivo final é exatamente confrontar esses dados com uma série de parâmetros na busca por esses padrões e nas diferentes escalas geográficas. Basicamente é isso. Legal. Sidney e Matheus, podemos começar aí pelo Sidney, enfim, ou Matheus, como vocês preferirem, mas, por favor, como é que vocês entraram nisso? Eu entendo perfeitamente bem a relação entre saúde, geografia, conservação, dispersão de dados, a questão da ecologia. Como é que a geografia entrou nessa e qual é a natureza do trabalho que está sendo desenvolvido pelo laboratório de vocês? Certo, vou iniciar falando, então, divido meu tempo com o Matheus para não tomarmos muito geográfica a nossa conversa, então. Mas boa tarde, Marcelo, então, boa tarde, colegas, Matheus, Magela, uma saudação especial para o Pedro, meu amigo, satisfação em revê-lo, ainda que não pessoalmente, né? Mas pela maneira possível, pelo menos. Então, o caminho que nós encontramos, que nós observamos que estavam sendo feitos muitos estudos, principalmente com base estatística, né, sobre projeções e prognósticos acerca da propagação, da velocidade de propagação do vírus, né? E nós resolvemos trabalhar com ferramentas que, na geografia, nós lidamos bem, que são ferramentas como o território e os dados que nos informam, então, a sociedade e a economia nesse território, né? Por isso, nós começamos a trabalhar com o pré-existente, para analisar o comportamento deste novo cenário, né, a partir das condições dadas, já existentes, então, no nosso caso brasileiro e gaúcho especificamente, né? Isso nos levou, então, a fazer uma análise da distribuição da população no Rio Grande do Sul, dos principais eixos de deslocamento utilizados por essa população e principalmente dos fluxos socioeconômicos que existem no nosso estado, porque, evidentemente, como se trata de uma doença provocada por vírus, né, hoje a principal forma de propagação é o contágio entre as pessoas, né, é fundamental saber onde estão as pessoas e como elas se comportam no espaço. E foi isso que nós começamos a fazer, então. Começamos a ver qual era a distribuição da população de risco, primeiramente, né, com os idosos com mais de 60 anos, né, e ver que algumas regiões e áreas do nosso estado mostravam assim uma preocupação maior em função justamente da concentração de pessoas nessa faixa de risco, né, apontando, então, possibilidades de intervenção e de preocupação maior das políticas públicas nessas áreas e nessas regiões. Recentemente, o último mapeamento que foi feito, né, ele mostra os corredores de deslocamento da nossa economia, né, porque óbvio que a circulação das pessoas e da riqueza, né, ela é extremamente importante para aumentar o contágio. E, com isso, analisando desde os primeiros casos, desde o primeiro caso até o caso mais recente, né, foi possível constatar justamente
justamente isso, né? Que o vírus ele se alastrou primordialmente pelos eixos pré-existentes de deslocamento dos fluxos socioeconômicos. E, além desses casos, desse caso que nós podemos dizer assim, uma análise em cima do que já era conhecido, ou seja, porque já era sabido que esta seria uma via de contágio, né? Nós observamos que surgiram casos fora desse padrão, né, que aí são justamente explicados por outros motivos, né, que não necessariamente esses eixos. Então, o que nós procuramos fazer foi esta análise, ou seja, dado a nossa configuração territorial, dados os usos que nós temos do território, né, de que maneira a presença desse vírus, né, vai reagir com esse território pré-existente. E isso nos facilitou para apontar justamente aqueles territórios de maior vulnerabilidade, de maior risco, né? E agora nós estamos trabalhando num próximo mapeamento, né, em que nós vamos justamente cruzar todas essas áreas de baixo, médio e alto risco, né, para apontar aquelas regiões que são as mais perigosas do estado em função desses indicadores. Então, nós vamos cruzar dados de população de idosos, de concentração de população, de falta de leitos, e isso vai nos levar, então, a um mapeamento que vai chamar a atenção, né, em função daquilo que poderá acontecer, né. O Matheus, vou deixar espaço para que ele fale sobre isso, né, que ele trabalha mais tempo com geografia médica e geografia da saúde, né, e conhece também melhor essa área de análise que trabalha com as doenças. Mas, em síntese, foi isso. Nós usamos a ferramenta da geografia, a partir do conhecimento do território e da sociedade, da economia nesse território, né, para ver como poderia ser e como poderá ser ainda, né, o comportamento desse vírus sobre a base pré-existente. Legal. Matheus? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, professor Marcelo, muito obrigado. Queria saudar os demais, Magela, Pedro e o professor Sidney. Basicamente é o que o professor falou, né, o professor Sidney falou, o nosso trabalho ele partiu do primeiro caso que nós tivemos no estado, confirmado no estado, né, que foi o primeiro caso em Campo Bom. A partir dali a gente definiu, foi dia 10 de março, se não me engano, né, e a partir dali a gente definiu que precisava analisar como é que se dispersou esse vírus pelo estado e quais eram os eixos que se formariam de acumulação desse vírus, né, com aglomeração de pessoas e onde esse vírus ele teria mais chance de se propagar e de se proliferar. Então, a gente chegou depois de uns 2 dias, o primeiro caso em Porto Alegre, e dali se espalhou num eixo central que a gente identificou, que foi o eixo de dispersão. A gente classificou como eixo primário, né, de dispersão. A partir disso, nós traçamos as rotas e os caminhos de interiorização desse vírus. Como o professor Sidney falou, né, é um vírus, como o vírus da gripe, né, e ele se propaga a partir do contágio de pessoa para pessoa. E as pessoas se deslocam dentro a partir de fluxos, e fluxos econômicos, e elas vão se deslocar nessas vias. Então, a gente traçou linhas dentro dessas principais vias, principais rotas. A gente chegou à conclusão que a 116 foi a primeira, a BR-116 foi a primeira rota de dispersão ali no eixo Porto Alegre-Caxias, e dali, 10 dias após essa primeira área identificada, se espalhou pelo estado do Rio Grande do Sul, interiorizando o vírus por outras vias, né, como a 386, como a 290, e alguns pontos foram se tornando pontos chaves para a nossa pesquisa, porque começaram a aparecer casos, né, claro que os casos confirmados, que a gente tem acesso aos casos confirmados em si, né, os subnotificados a gente não tem como mensurar, como o Pedro falou, o que nos oferece são os casos confirmados de pessoas que estão internadas, e muitas delas
ali já devem ter passado para 3, 4 pessoas que não são assintomáticas e assim se propagou. Então, dentro da nossa pesquisa, a gente usa os casos confirmados. Então, a gente notou que em determinados pontos, como Passo Fundo, Santa Maria, né, começaram a se formar eixos de propagação do vírus que acompanhavam essas rotas. A nossa segunda parte da pesquisa vem exatamente analisar a capacidade que esses eixos dessas cidades que têm que absorvem boa parte desse entorno das cidades em torno delas, que não tem UTI, porque boa parte, o Pedro pode confirmar isso, boa parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul não tem nem UTI, né? E os casos, eles vão começar a aparecer. Uma pesquisa na USP que foi realizada que o processo de interiorização do vírus ele demora de 3 a 4 semanas. Né? Então, como já foi comentado aqui na nossa conversa, no nosso debate, ainda nós temos pela frente um bom caminho de vírus, principalmente para a parte do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso deve ser levado em consideração também, né? E a nossa segunda parte da pesquisa é exatamente ver a capacidade que esses centros receptores de casos se eles têm como absorver esses casos ou não, né? Se o Estado está preparado para absorver isso, se esses municípios estão preparados para absorver esses casos que estão para aparecer, porque vão aparecer, uma hora ou outra vai aparecer, o vírus está circulante dentro do Estado, tá? Casos graves vão aparecer. Como o professor Sidney mesmo falou, dentro do nosso segundo mapeamento, nós fizemos áreas onde identificamos as áreas de risco dentro da faixa etária. E essas áreas de risco, de concentração de idosos acima de 60 anos, né, elas batem exatamente com esses centros de concentração de vírus. Né? Então, a gente tem ainda muita linha de pesquisa ainda para analisar, né? E dados para analisar. Então, basicamente, é isso, né? Então, nós traçamos essas rotas de propagação e disseminação do vírus, marcamos e identificamos pontos centrais dessas rotas, as principais vias de disseminação, e agora vamos fazer uma análise mais focada no serviço de saúde, o quanto tem para absorver esse serviço de saúde, esses casos que vão começar a aparecer, vão começar a se propagar, né, no Estado. Basicamente seria isso. Legal, Matheus. Uma coisa muito interessante nesse problemão que representa o novo coronavírus, que é exemplo de outras doenças, né? Não é só um problema de saúde, né? É também um problema que toca a questão, as questões de N outras áreas, né? É um problema multidisciplinar, né? Quando a gente começa a observar, percebe que não é só na saúde, mas é também uma questão de geografia, é uma questão de ecologia, é uma questão de biologia. Tem, aliás, dezenas de conceitos de ecologia envolvidos, é o indivíduo, é a população, é o ambiente, questões sanitárias, né? Aliás, eu tenho tentado não só acompanhar a evolução dos casos aqui em Pelotas, tentando construir, projetando uma curva, assim, para tentar reconhecer. Acho agora que durante um período de tempo aí nós vamos ter, quem sabe por efeito da quarentena que nós passamos, na sequência do decreto, onde as medidas foram um pouco mais duras, acho que a gente vai ter um resultado de poucas notificações durante um período, mas logo ali adiante, 14, 15, 20 dias depois, eu acho que nós vamos começar a ter resposta desse momento de flexibilização. Então, a gente tem visto assim publicações belíssimas que têm sido publicadas em grandes revistas, em que mostra a presença, por exemplo, no esgoto, e a gente começa a observar que as condições sanitárias no Brasil, no estado e na cidade não são das melhores. Enfim, tem muita coisa para ser explorado. Mas hoje, né, uma das coisas que mais a gente está discutindo é a questão do sai do isolamento, vai para a flexibilização, que critério se usa, será que o decreto agora nos garante um pouco mais de segurança, tem as questões econômicas. Eu fiz lives anteriores, a gente explorou justamente isso, quer dizer, o peso econômico dessa pandemia, e aí eu queria saber um pouco de ti, Pedro, como é que tu enxerga este momento novo, que não é só na cidade, é no estado e também no país, com a questão do vamos sair à rua, vamos flexibilizar, vamos usar alguma proteção, mas como é que tu está enxergando isso frente aos resultados que tu tem?
Eu até não gosto, Marcelo, de fazer essa associação direta entre o resultado da pesquisa específica, porque o resultado da pesquisa específica não faz referência direto às medidas de distanciamento social, né? Ele pode servir para pensar. Mas assim, ó, primeiro eu quero muito, em 2 minutos, porque eu já estou quase no limite do meu tempo, eu quero dizer que a OMS tem uma lista de 6 requisitos para começar a relaxar o distanciamento. Nenhum desses 6 está preenchido no Estado, nenhum desses 6 está preenchido em Pelotas, então a questão central, e no Brasil também não, então a questão central é que o distanciamento nesse momento me parece uma má ideia. E a segunda coisa é por que isso está acontecendo, e aí a gente tem que entender. Existe um conceito na minha área que se chama culpabilização da vítima, que é na área de atividade física. O que é? A gente fica dizendo para as pessoas que elas têm que fazer atividade física, senão elas vão infartar, senão elas vão ter diabetes, senão elas vão ter hipertensão, elas vão ter um monte de coisa. Aí daqui a pouco a pessoa olha para ti e diz assim, olha, professor, o problema é o seguinte, eu trabalho 3 turnos, tu quer que eu faça atividade física de madrugada? Ou seja, não adianta só falar para as pessoas, a gente tem que dar condições para que elas façam. Tanto que na atividade física hoje, as intervenções mais eficazes, elas não são focadas no indivíduo, elas são focadas no ambiente. Transpondo isso para o caso do coronavírus, por que as pessoas estão pressionando para voltar? Porque o Estado não está cumprindo seu papel. O papel do Estado nesse momento era garantir as condições para que as pessoas pudessem ficar em casa. Exatamente. O Estado se exime dessa responsabilidade, as pessoas não têm outra opção. E aí entra nessa situação que estamos vivenciando. Então, a falta de posição do Estado para proteger a população e garantir que ela possa ficar em casa é o que está causando esse movimento que está sendo observado nas cidades e nos estados. Então, acho que essa é a minha última manifestação. Marcelo, eu peço desculpa, eu tinha te falado que eu tinha até 5h30. Queria desejar um ótimo restante da live aí para vocês, mas foi um prazer participar, um grande abraço para todo mundo. Beleza, obrigado, Pedro, um abração, boa, show de bola, tá? Vamos seguindo aqui com o nosso bate-bola aqui. Eu queria entender, como eu tinha dito para ti ontem, Sidney, como é que essa questão toda da evolução dos casos, da migração dos casos dentro do espaço do Rio Grande do Sul, as rotas, as principais rotas, como colocou ali já o Matheus, que a gente está por ver a evolução mais acentuada em algumas regiões. Como está o contexto Pelotas dentro disso, da região de Pelotas? Na verdade, não só Pelotas, né? Pelotas e Rio Grande dentro deste contexto, quer dizer, onde nós estamos mais ou menos vulneráveis, considerando a dispersão do vírus dentro do contexto estadual, e que regiões seriam as menos vulneráveis, então, a essa expansão? Bom, Marcelo, veja que Pelotas, Rio Grande, num complexo, né, que formam cidades, formam um polo regional, né, congrega uma região que tem mais de 700 mil habitantes, né? Então é uma concentração populacional bastante elogiável em termos de população. Isso é um bom número de pessoas que moram nessa região de Pelotas, Rio Grande, 700, 800 mil, dependendo dos municípios que nós englobarmos, né? Mas o que observamos aqui é que o tamanho dos municípios, não das cidades, mas dos municípios, ou seja, o que estabelece uma configuração territorial para esta região, é muito grande. Os municípios são muito grandes, o que faz com que as cidades sejam relativamente mais afastadas umas das outras, porque as cidades são sedes dos municípios, e essas cidades concentram a maior parte da população nos municípios. É claro que nós temos população em distritos rurais, que são significativas, né? Mas em termos de concentração populacional, né, as cidades
desses municípios é que concentram um maior número de habitantes. Isso nos ajuda, neste caso, de velocidade de propagação do vírus, né? Porque o contato entre as cidades, os fluxos estabelecidos entre a população dessas cidades, né, ele dificulta um pouco essa propagação. O que não acontece, por exemplo, nos municípios da metade norte do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, da região metropolitana da Serra Gaúcha, onde os municípios têm um padrão territorial menor e as cidades tendem a ser mais próximas, gerando fluxos de pessoas muito mais intensos do que na nossa região. Então, nessa situação, a metade sul do Rio Grande do Sul, por esta configuração histórica e política, ele apresenta uma configuração territorial de maior dispersão, o que dificulta, em termos muito vivos, né, essa dispersão mais rápida, né? Mas, como eu disse, é considerável o número de habitantes da região, de qualquer forma, 800 mil habitantes, mas é uma região muito grande, em que a dispersão desses habitantes é muito grande também. O que preocupa mais, no caso de Pelotas e de Rio Grande, né, é que a concentração dos meios de atendimento à saúde, né, é muito alta, principalmente localizados em Pelotas e Rio Grande. E, portanto, a população desta região ampla, ainda que dispersa, né, vai demandar serviços de saúde em Pelotas e Rio Grande. E isso é que é preocupante, né, porque nós precisamos, nesse caso, ter capacidade de resposta, né, para atender a esse número elevado de população. Porque muitas vezes a gente faz cálculos e prognósticos, né, trabalhando com a população do nosso município apenas, né? Mas nós sabemos que não é apenas o nosso município que é atendido pela nossa rede. Quando nós observamos, por exemplo, as regiões de influência das cidades do Rio Grande do Sul para demandas de saúde, Pelotas concentra demandas de quase toda a metade sul do Rio Grande do Sul, em função das especialidades que tem. Então, esse é um complicador muito grande, né, e preocupa, né, porque certamente a demanda sobre esse sistema pré-existente, que não é excelente, né, vai trazer um número de casos e possível falta de atendimento em muitas dessas situações. Sim. Magela, por favor, me diz uma coisa. Como esse levantamento que vocês estão organizando, né, estão reunindo os dados ainda, claro, isso está sendo depositado num banco de dados, com toda certeza, gerando, então, esses relatórios, amanhã ou depois algumas publicações, mas como isso alcança a necessidade, que é enorme, de planejamento para facilitar a gestão, tá? Seja isso numa escala nacional, né, pensando no Brasil como um todo, e na integração dos ministérios envolvidos neste tema, ou na aplicação nas políticas públicas em estados e até mesmo nos municípios ou regiões. Marcelo, aliás, as pessoas têm cobrado muito isso da gente, né? Na verdade, todo mundo quer saber quando vai acabar essa... Eu não gosto do termo quarentena, porque eu acho que ele é inadequado. Eu acho que nós estamos num período de distanciamento social, que não é nem isolamento, até porque exatamente, os dados mostram ali que isso não passa na média de 50%, e na maior parte dos dias chega a 40%, 42%, variando muito de estado para estado. Então, essa é uma questão que é importante a gente entender, que nós não somos tomadores de decisão, né? Nós somos pesquisadores, estamos trabalhando em cima dos dados e publicando essas informações sem discuti-los nesse momento. O que eu acho importante é que a gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, ou seja, todas as cidades da mesma forma. Nós temos hoje, o último relatório mostrou isso, em torno de 20 e poucos % das cidades brasileiras com casos confirmados, né? Claro que, e a grande maioria, 500 e tantas cidades com um caso só. Eu, particularmente, acredito e tenho convicção de que não é possível a cidade ter um caso só, porque até esse caso ser descoberto,
essa pessoa já contaminou outras tantas pessoas, né? Então, isso representa, é claro, o problema da subnotificação. Mas não dá, e uma coisa que chama atenção quando a gente olha os dados, a nível mundial e também no Brasil, é que existe, de fato, uma forte concentração, até o momento, desses casos em algumas regiões, em algumas cidades, em alguns estados, né? Isso vale tanto do aspecto mundial quanto do aspecto nacional. Então, uma das questões é a gente entender por que essa concentração. Pode ser uma questão de tempo, pode, né? Acho que o Matheus comentou isso aí, que demora de 2 a 3 semanas para interiorizar a dispersão do vírus. Isso nós só vamos saber nos próximos dias. O fato é que o cenário atual, e repito, isso se demonstra em todos os países do mundo. Quer dizer, quando a gente fala Itália, por exemplo, a Itália é só o norte da Itália, né? Que teve aquele boom. O restante da Itália tem uma região da Itália, San Marino, que está dentro da Itália, que tem pouquíssimos casos, né? Então, eu acho que a gente precisa entender ainda a natureza do vírus e, principalmente, por que essa forte concentração, que, pelo menos até o momento, é o que se mostra, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu penso e repito, acho que a gente não pode dar o mesmo tratamento para todos os lugares. Existem lugares que nós precisamos ser mais rígidos e existem lugares que eu acho que a gente pode repensar esse momento, sempre acompanhando os dados, obviamente. Essa é a minha opinião. Magela, só antes de eu perguntar ali para o Matheus, tu acredita que nós vamos ter, ao final da pandemia, alguma região no Brasil que não passará, não terá caso algum, não terá nenhuma notificação, não terá nenhum registro, tipo, lá o vírus não chegou? Eu acho primeiro o seguinte, a gente tem que entender que o vírus não vai embora tão cedo, né? Existe a maioria das pessoas acham que daqui a alguns meses o vírus simplesmente vai desaparecer. Isso não é verdade. Quer dizer, ele chegou para ficar e por um bom tempo. Ou seja, ele vai provavelmente chegar a todas as regiões do Brasil, e por isso é importante a gente continuar acompanhando esses dados, né, de como ele se comporta, porque ele não vai desaparecer, né? Então, eu acredito sim que ele vai chegar a todas as regiões e certamente vai permanecer na nossa... O que reforça a necessidade de nós aproveitarmos esse momento, sobretudo para mudanças de comportamento, né? O que hoje nós pregamos, na verdade, era o que a gente devia estar fazendo sempre. Medidas de higiene, um certo distanciamento social, né? São coisas que alguns outros países que já enfrentaram pandemias no passado se comportam muito melhor. Provavelmente isso explica, por exemplo, o baixíssimo casos no continente africano, né? Que é um continente que já esteve exposto a outras pandemias, né? Vive nessa realidade e tem respondido de forma muito melhor e muito mais eficiente nesse momento do que nós. As condições de higiene não são das melhores, mas tem um comportamento social diferente do nosso, né? Bastante diferente do nosso. É isso aí, isso tem a ver com a experiência do Ebola e de todos os outras pandemias que ocorreram ali. Matheus, eu agora queria assim, mudar de escala e vamos pensar Pelotas, né? Quantas entradas, saídas, então, pensando no fluxo para Pelotas, qual é o nosso grau de vulnerabilidade, né? Já que nós temos o contato com populações vizinhas e alguns registros ou não, e mais do que isso, como é que tu enxerga, por exemplo, dentro do contexto do Municipal de Pelotas, as regiões, então, que são mais vulneráveis ou menos vulneráveis, né, do ponto de vista do contágio, né, do contato, né, dentro da população de Pelotas? Onde eu vivendo estou mais vulnerável ou não? Eu tenho tentado pesquisar dos casos que já estão notificados em Pelotas, a região da qual essas pessoas, né, esse dado existe, mas não é público, eu não consigo acessar. Mas dentro do conhecimento de geografia que vocês estão desenvolvendo,
onde tu considera, quer dizer, que regiões talvez sejam aquelas nossas mais vulneráveis ou não para o avanço da doença e novas notificações futuras? Está desligado. Está desligado. Bom, vamos lá. Pelotas é um caso, como o professor Sidney está falando, Pelotas, Rio Grande, essa região, a parte sul nossa aqui, e parte da região da campanha, a gente tem áreas mais esparsas do que a gente tem na região norte do estado, região metropolitana, onde nós temos uma aproximação maior das pessoas e municípios menores, mais aglomerados. Então, até a propagação do vírus na nossa região aqui, ela é uma propagação mais lenta, mas como a Magela falou, o vírus está circulante, ele não vai sumir no estalar de dedos, daqui a pouco a gente não tem mais vírus circulando, então ele está aí, e ele veio para ficar. Então, os cuidados, eles têm que ser permanentes. A ideia da população, que eu comecei a reparar agora, dentro dos nossos estudos, é que a população, dentro de um contexto, ela pensa que ela vive dentro da esfera do medo. Então, quem publica essa esfera do medo, quem faz com que se propague essa esfera do medo, muitas vezes é a própria mídia. Então, se a gente começar a abrir de uma forma mais ampla essa circulação de pessoas, então depois eu vou trazer para o caso de Pelotas, a população vai achar que o vírus desapareceu, e que elas podem ir para a rua. Eu boto a minha máscara e vou para a rua. Hoje aqui em Pelotas, primeiro dia de abertura, a gente tinha uma concentração imensa no calçadão de Pelotas de pessoas circulando normalmente. Então, é o que eu falei e vou frisar. O vírus está aí, ele está circulando. Nas regiões no interior do estado, ele vai demorar mais para chegar. E na nossa região, mais ainda, porque a gente está espaçado. Então, a gente tem uma região mais aberta, então vai demorar. E Pelotas tem casos, hoje a gente está com 18 casos confirmados em Pelotas, né? Alguns já recuperados, 12 casos recuperados, e 4 casos em internação. Então, tem casos de outros municípios aqui que a gente absorve, né? Porque a nossa região, Pelotas, absorve da região em torno, e muitas das cidades em torno de Pelotas não tem UTI, não tem uma forma de absorver casos mais graves. E esses casos mais graves vêm para Pelotas. Tá? Vai chegar um ponto que Pelotas não vai ter mais como absorver também esses casos e vai ter que mandar para outro lugar. Para onde Pelotas vai mandar? Vai mandar para Porto Alegre. Nós temos casos aqui, casos mais graves. Tá? Então, essa relação interna que nós temos aqui em Pelotas, que foi a base da tua pergunta, Pelotas ela tá dividida em regiões. Até é importante que a gente tenha essa ideia das áreas de risco. Eu fiz um trabalho, meu trabalho dentro da Geografia da Saúde, na minha dissertação de mestrado, onde eu mapeei os principais casos de óbitos por doenças respiratórias na cidade de Pelotas. E eu fiz uma espacialização e a partir dali eu fiz uma relação com as ondas de frio e ondas de calor, tá? Dentro das questões atmosféricas. E a gente chegou à conclusão, no meu trabalho nós chegamos à conclusão que nos períodos de maior disparidade entre ondas de frio e ondas de calor, no mês seguinte, nós temos o maior número de óbitos. Por quê? Porque é o período de incubação do vírus. Então, as pessoas elas vão adoecer na variação térmica e vão morrer no mês seguinte. E aí, tem grupos dentro da cidade de Pelotas, como o centro de Pelotas, o Laranjal, onde temos uma concentração maior de pessoas idosas, onde esses óbitos foram infinitamente maiores do que nas outras regiões. Então, temos populações de risco em Pelotas. E a circulação de pessoas na cidade de Pelotas é onde? No centro. E é ali que eles circulam. E é ali que eles têm contatos um com os outros. Ali que tu tem aglomeração. Então, onde é que eles vão no final de semana? Laranjal. E lá que eles circulam. E muitos dos jovens, eles não são assintomáticos. E eles vão fazer com que esse vírus circule sem eles saberem. Então, a questão é ter cuidado. A questão de cuidado. Como a Magela falou, tem casos e casos.
tem cidades e cidades, tem estados e estados, e isso deve ser levado em consideração. Né? Mas eu acredito que o momento de Pelotas não é de abertura. O momento aqui em Pelotas não é um momento de vamos liberar, vamos mesmo com cuidados, porque a população ela não consegue assimilar isso da melhor forma. Eles acham que o liberar é ir para a rua, né? E vai estar ali nessa situação. E isso pode ser que daqui a algum tempo, mais para frente, isso venha a trazer casos e nosso sistema de saúde não absorva esse número de casos que pode aparecer, né? Que podem surgir. Sim. Por favor, Sidney, por favor. Para complementar essa fala e pegando também um pouco da fala que o Pedrinho deixou, né, sobre a questão do distanciamento social e das ações públicas, né, de controle disso, do papel do Estado. Né. É claro que a preocupação econômica com a vida social das pessoas, ela é extremamente preocupante também. Né. Nós não temos condições de simplesmente parar tudo o que estamos fazendo em todos os setores e entrar num stand-by definitivo. Né. Isso é óbvio. Uma economia como a nossa, isso não nos permite. Né. E nenhuma economia permite isso. Isso é preocupante. Né. Mas o Magela apontou algo, né, que já nos diz assim, sobre esse comportamento. Né. Ele não é uma atitude para agora, né? É uma atitude, na verdade, que nós devemos tomar sempre, essa preocupação com hábitos de higiene, de contágio, de contatos, né? E isso talvez venha para nos incutir mais esses hábitos daqui para frente. Porque, como eu disse, não dá para simplesmente parar tudo. Mas como nós vamos fazer o enfrentamento desta pandemia, ou seja, porque a pandemia ela tem uma ocorrência no tempo, né? Ela não é definitiva também. O vírus, claro, vai estar entre nós durante muito tempo, mas a pandemia, ou seja, esse número de ocorrências como nós temos hoje, ele tende a diminuir pela aquisição de corpos, tratamentos, etc. Mas, no momento, nós não temos isso. Não temos tratamento, nós tratamos, na verdade, os sintomas, né, que as doenças causadas pelo vírus provocam, né? Nós não temos vacina ainda comprovada para o vírus. Né? Então, qual é o papel do gestor público neste momento? Né? É de evitar, justamente, que essa pandemia, né, esgote o sistema de atenção à saúde, né, das pessoas, porque essas pessoas contagiadas e doentes, né, precisam de assistência. Né? E nesse momento nós não temos condições de garantir assistência para uma pandemia dessa magnitude. Né? Esse é o grande enfrentamento que nós temos. E aí essa questão de para tudo ou volta às atividades. Né? E aí o que o Pedro falava, né, o papel do Estado. Né? Eu estou vivenciando, né, o caso da Argentina, porque desde o dia 1º de março estou na Argentina. Né? Então, aqui o Estado, que tem uma semelhança com o Brasil em termos de economia, ainda em alguns aspectos um pouco pior do que a do Brasil, uma dívida externa maior, etc., né? Assumiu um papel, né, de controle dessa circulação de pessoas, independentemente do que implicou esse gasto. E, até hoje, continua ainda com um esquema de distanciamento social obrigatório. As pessoas não podem circular na rua de automóvel, a não ser nos casos autorizados. Eu dizia ao Marcelo que nós temos aqui casos são 2.500 veículos apreendidos apenas em Buenos Aires, né, por circulação indevida, né? 3 milhões de processos judiciais abertos por pessoas que circulavam sem motivo justificável, né? Ou seja, o Estado assumiu um papel de controle dessa circulação, né? E que parece que apresenta um resultado, né? Porque se nós olharmos hoje a Argentina, que tem uma população
cerca de 45 milhões de habitantes, né, tem 159 mortos por Covid-19, 3.200 casos. Né? É um número muito baixo, né, se nós considerarmos a população. Né? E há que se pensar, então, que isso seja, de fato, o reflexo desta diminuição de contatos, né, dessa restrição dos contatos sociais, esse distanciamento que foi promovido pelo Estado. Né? Claro que isso não vai livrar a Argentina do vírus, porque o vírus ele vai estar entre nós de qualquer maneira, né? Mas, pelo menos, se a Argentina vai ter 10 mil casos, por exemplo, é melhor que tenha 10 mil casos em 12 meses do que em 3 meses de inverno, né? Porque não há sistema de saúde que comporte essa magnitude de casos. É essa a preocupação que nós temos. E aí, quando o Matheus falava agora, né, que Pelotas flexibilizou, de fato, né, esse distanciamento social, né, o Pedro apontava, bom, agora nós temos um estudo de caso para fazer, que é analisar como é que vai ser o reflexo disso daqui a 2 semanas, ou um pouco mais, talvez, né, porque certamente nós vamos ter agora pelo menos 1 semana, porque essa flexibilização está estabelecida até a próxima quarta-feira, se eu não me engano, né? Nós vamos ter 1 semana de muito contato, né? E o movimento hoje já deu para perceber que foi bastante intenso, né, na cidade, né? E possivelmente isso vai trazer algum reflexo, nós vamos poder analisar isso. Esperamos que isso não seja muito ruim. Sidney, é uma coisa interessante, né, vamos dizer assim, repetindo o que eu disse, que a questão da pandemia, particularmente do novo coronavírus, lança uma luz muito grande a respeito da necessidade de uma abordagem multidisciplinar, né, onde a gente precisa ler coisas de diferentes áreas e precisa encontrar as pessoas e talvez nunca tenha se pregado tanto a necessidade de uma obediência maior à ciência, né, ao conhecimento, à atenção aos pesquisadores, à atenção à importância das universidades, né, que no caso do Brasil tem um papel fundamental, não só para consolidar o conhecimento, resgatar o que está sendo produzido lá fora, como também de gerar aqui dentro, né, o conhecimento necessário e que este conhecimento venha chegar, né, de fato, na população por meio das políticas públicas. Agora, uma relação muito legal que dá para fazer em N aspectos, né, da ecologia, né, que é a minha área de atuação, né? Tem uma área a que eu me dedico, no caso da ecologia de paisagem, onde essa análise espacial dos fenômenos, o que as coisas estão acontecendo, a gente consegue ter um olhar em que necessariamente tu precisa reunir conhecimento não só de muitas áreas, mas como uma abordagem mais ampla do processo. Agora, tem uma das áreas que a gente chama, né, de meio ambiente e saúde, em que, num primeiro momento, o que desperta atenção é as condições em que as pessoas vivem, né? Então, claro que, neste caso, sobretudo as condições sanitárias, mas as condições em que as pessoas vivem, sejam elas aglomeradas, as condições, né, de má qualidade do ar, ou de má qualidade, né, da água que é fornecida e não é segura, né, ou das más condições de moradia, enfim, a todas as condições em que as pessoas vivem. E aí eu queria saber lá do Magela se lá no levantamento, né, do comportamento do vírus, da circulação, das notificações e subnotificações de casos, se nesse relatório, nesse levantamento que vocês estão fazendo, se está sendo, se não está, se pensa em algum momento associar esta informação, né, em que a circulação pode ser mais ou menos facilitada em função das condições em que as pessoas vivem. Condições da forma mais ampla possível, mas as condições, sobretudo as condições de ambiente, né, e de saúde que as pessoas vivem. Bom, como eu disse, no segundo momento, a ideia é produzir artigos que trabalham com correlações, né, exatamente tentando buscar esse padrão de distribuição e de dispersão. Acho que alguns padrões os colegas estão trabalhando também, como densidade populacional, que é uma coisa um pouco óbvia, né? Desde o século XVIII a gente sabe disso, né? Que
há uma tendência a dispersar a doença quanto maior a densidade populacional, mas algumas novidades vêm aparecendo, né? Como, por exemplo, tem se levantado muito a questão climática, né? Com relação à diferença de casos do hemisfério norte para o hemisfério sul. Por exemplo, o hemisfério norte concentra, sei lá, quase 90% dos casos, né, em relação ao hemisfério sul. Isso está no relatório, não lembro bem de cabeça agora, mas eu posso conferir aqui depois. Então, obviamente, o clima tem a ver com a forma como as pessoas se comportam, como as pessoas convivem, inclusive, né? Mais próximos ou mais distantes, né? Isso é um fator que nos interessa. Foi colocado agora recentemente por uma imunologista da Fiocruz que o período de chuvas pode influenciar na dispersão dos vírus também. E saiu hoje uma matéria da Nature muito interessante que a Europa, em novembro e dezembro, teve chuvas acima da média nos últimos anos, né? Então, são questões que a gente precisa realmente avaliar. É tudo muito precoce, né? Essas questões ambientais, essas correlações, porque, como já foi dito, nós estamos trabalhando com os casos acontecendo, né? Então, nós precisamos, sinceramente, a situação das notificações, dentro da perspectiva de trabalho estatístico, não me incomoda muito, né? Porque isso vai se ajustando com o tempo, e, afinal de contas, todo trabalho que a gente faz é sempre por amostragem, né? Você não vai nunca trabalhar com os números reais. Eu tenho dito aqui que a gente tem subnotificações de AIDS até hoje. Tem propaganda aí na televisão convidando as pessoas a se testarem, porque a gente não sabe quantas pessoas estão contaminadas por AIDS, que é uma doença que explodiu lá na década de 80. Então, essa realidade a gente vai trabalhar sempre, e no mundo inteiro, né? Então, isso não me preocupa do ponto de vista estatístico, mas realmente a gente precisa de acumular mais dados e nas próximas semanas a gente vai ver isso. Mas, Magela, dentro desse destaque que tu deu da questão climática, né? Eu até tenho ouvido muito, e tem sido bastante controverso, né? Quer dizer, alguns defendem, havia publicações defendendo que, no caso de países em que estão numa situação de um clima mais frio, de uma forma mais contínua, né, ou tem umas médias de baixa temperatura, são países mais suscetíveis, as pessoas são mais suscetíveis à propagação do vírus. Outros que dizem, então, que no caso de países em que a média é de temperaturas mais elevadas, que esse risco é menor. Eu confesso que eu não encontrei nada que pudesse ser definitivo com relação a essa percepção. O que a gente tem visto, por exemplo, no Brasil, que a exemplo de outros países, é que a projeção de casos ainda é de tendência a aumentar, sejam de casos novos a serem notificados, e sejam casos de ocorrência ou de mortes, e muito preocupa, e isso acontecendo lá nas regiões quentes do país, mas muito preocupa que talvez esse pico de decolagem não tenha chegado ao sul. E há uma triste coincidência que talvez esse pico chegue no momento justamente em que o sul estará lá no forte do inverno, estará com as temperaturas bem mais baixas e estará também chovendo mais. Então, se isso se combinar, talvez a gente não tenha visto ainda o tamanho do problema que poderá ser aqui no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é exatamente por isso que a gente precisa esperar as coisas acontecerem, né? Conferir aqui, o hemisfério norte, ele concentra 95,79% dos casos, né? Na verdade, essa situação faz com que a gente possa refletir sobre questões climáticas, esperando a situação aí do inverno chegar não só no sul do Brasil, mas no Brasil como um todo. É que também tem uma questão populacional, né? No norte, no hemisfério norte, tem uma população. Então, eles passaram pelo inverno lá, né? E nós vamos chegar ainda aqui. Agora, eu queria só destacar uma coisa, falando tanto em pico da curva,
A gente pode pensar num outro cenário também. Talvez o Brasil e as regiões tropicais não tenham um pico, né, ou um grande pico. Né? Talvez, e isso alguns dados têm sugerido, mas como eu falei da precoce, a gente tenha vários pequenos picos. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente avaliar também. Não necessariamente nós vamos ter um pico grande, como aconteceu na Itália, na Espanha, em Nova York. Pode ser que o comportamento aqui seja diferente e a gente tenha pequenos picos ao longo do ano. Beleza. Bom, nós batemos 1 hora aí de conversa. Eu vou pedir para que os colegas deem as suas considerações finais. Vou começar aí com o Matheus, por favor. Primeiro, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite pela ótima experiência que nós tivemos dentro dessa 1 hora e 5 minutos. Um bate-papo legal, interessante, suave, né? Que correu tudo bem e esclarecedor, né? Esclarecedor para todos nós, para quem está nos assistindo. Né? E é importante que esse assunto siga sendo debatido, né? E siga sendo estudado, analisado dentro das diferentes áreas que a gente conseguiu observar aqui na live, né? Então, onde a gente abordou diferentes temas e pontos de análise do Covid. Né? Então, muito obrigado, Marcelo, e obrigado, professor Sidney, ao Magela, obrigado pela companhia na live, e esperamos fazer outras, né? Mais para frente, para a gente discutir os novos resultados dos testes e das análises que estamos fazendo. Obrigado. Professor Sidney. Bom, Marcelo, muito obrigado pelo convite, agradeço também pela possibilidade de ter conversado aqui com o Pedro, com o Matheus e com o Magela, né? Uma satisfação podermos estar juntos. Né? E eu acho que a lição que fica nesse momento para todos nós, né, é justamente a capacidade que nós temos que ter, né, de enfrentamento de crises como essas na área da saúde, de um modo geral, né, na sociedade, de um modo geral, mas na saúde especificamente, né, porque parece que nós estamos vivendo um tipo de vida, né, em que nós estamos desconsiderando algumas coisas fundamentais para a nossa própria sobrevivência. Né? E o papel da saúde pública, né, por exemplo, né, ele é fundamental para a sanidade da população. Né? Nós não podemos pensar que as questões públicas de saúde, ou seja, o cuidado com o povo, de um modo geral, né, vai ser resolvido de forma privada. Né? É preciso que exista essa preocupação. E aí não é nenhuma preocupação de governo, mas de modo de produção, propriamente dito. Né? Porque nós estamos em um capitalismo que cada vez mais se esquece do público, né? E ao se esquecer do público, privilegiar lucros, né? Nós temos visto que, por exemplo, por que se sabe tão pouco sobre esse vírus e por que havia, pelo menos, menos pesquisa sobre esses aspectos epidemiológicos do que sobre alguns medicamentos que são rentáveis em termos mercadológicos. Se pesquisa muito mais tratamentos para determinadas doenças que se pode dizer assim que são rentáveis, né, do que para a prevenção, por exemplo. Né? E isso é uma preocupação, né? Porque se nós abandonamos esta área de pesquisa que se dedica à saúde pública, à pesquisa de vacinas, a tratamento de doenças que ocorrem sazonalmente, né, nós abandonamos aquilo que é o papel do Estado, né, ou seja, que é de prover justamente esse aspecto. Alguém perguntava aqui no chat, né, sobre, mas quem vai prover o Estado? Né? Mas esse é o papel básico que o Estado deve se preocupar. Né? Talvez o Estado não precise prover tudo, mas ele deve pelo menos se preocupar com a saúde, a educação, com esses elementos que são essenciais da nossa vida em sociedade, que sempre foram atribuições de um Estado mais forte
e mesmo de um Estado mais fraco. Né? E parece que esse momento agora aponta para nós repensarmos isso, afinal de contas. Né? O nosso cuidado com a saúde pública, a demanda que nós temos que dar a esse setor, né? E quando pensamos nas questões econômicas, e é a preocupação do momento, né, o que fazer isso tudo parar, né, nós temos que pensar no homos econômicos que mantém essas atividades, na verdade, porque não adianta ter economia se não existirem pessoas, né? Então, nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com as pessoas. E eu penso que, nesse momento, isso está sendo jogado na nossa cara. Né? O que vocês fizeram até agora, nós, enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos, né? O que nós fizemos até agora para cuidar de nós mesmos, né? E que nós chegamos a esse momento em que nos deparamos com uma crise dessa e que não temos nem mesmo condições mínimas de atender aquilo que nós somos. Eu acho que essa é uma preocupação. Acho que os nossos projetos, eles apontam dentro das nossas áreas, né, de experiência, algumas soluções, algumas alternativas, né? E, como disse o Marcelo já desde o início, né, isso não é uma questão para ser resolvida pela biologia, pela ecologia, pela medicina, pela geografia, não é uma questão muito complexa, né, que precisa dessa conversa interdisciplinar, né? Por isso que este momento foi muito produtivo, porque nos permitiu ver, então, essas outras experiências, né, que nós estamos tendo e de como nós podemos caminhar junto nesta caminhada em busca de alternativas. Legal. Obrigado, então, Marcelo. Obrigado aos colegas, então, pela participação. Professor Magela, por favor. Bom, para mim foi um grande prazer trocar essa experiência aí com os colegas. Eu queria dizer só que nós estamos vivendo algo que não é inesperado, né? Desde lá do início da década de 90, já se fala tanto que em novas pandemias, em doenças emergentes, né? Tanto é que nos congressos da área de conservação isso vem aparecendo já há algum tempo. Tem um ecólogo, Peter Daszak, da Inglaterra, que já tinha comentado a possibilidade disso, inclusive apontando os locais possíveis para novas pandemias surgirem. Dentre eles estava lá, não só a China, mas especificamente a região de Wuhan. Então, o que nós erramos foi não estarmos preparados. A gente não planeja o futuro, né? Infelizmente, os poderes constituídos não têm essa preocupação de planejamento a longo prazo, e a gente tem agora cenários extremamente caóticos, como a gente tem visto, não só pela virulência, pelo ataque do vírus, mas, sobretudo, pela carência de insumos e recursos da nossa sociedade. Acho até que esse não é o pior vírus que nós vamos enfrentar, né? A expectativa é que vírus piores possam aparecer no futuro, não é uma questão de si, mas é uma questão de quando, e a gente tem que aproveitar esse momento para aprendizagem, né? Aprender a lidar em situações de crise, e, na minha opinião, de um modo geral, a gente não está indo bem. Não está indo bem porque nós não respeitamos as orientações, porque a gente não respeita a pesquisa, porque está tudo muito inflamado por questões políticas que não deveriam, nesse momento, intervir nas decisões técnicas, né? Então, as pessoas estão assustadas, né, com, na minha visão, uma mídia que busca um certo sensacionalismo em torno do assunto, né, exagerando ou superestimando algumas situações, mas eu acho que a gente tem que aprender com esse momento, porque dias piores virão no futuro, ainda mais se a gente não repensar a nossa relação com a natureza daqui para frente. Muito obrigado, foi um grande prazer, estou à disposição. Eu que agradeço a participação de todos, até é interessante que nós aprendemos muito pouco com o evento da H1N1, que, aliás, como disse o Magela, a exemplo da H1N1, o coronavírus permanecerá circulando por aí, vamos ter novos casos. Aliás, algumas pessoas até perguntaram, né, para um assintomático, quantos dias fica, até onde se sabe, o que está aí pelo menos descrito, que a incubação é mais ou menos a mesma para quem tem alguma intercorrência. 14, 15 dias, mais ou menos, é o que
permanece o vírus, né, até que a pessoa tenha imunidade e, de fato, né, a pessoa, teoricamente, até agora não conseguiu se provar o contrário, está se explorando algumas novas notificações ou pessoas que tenham se reinfectado lá na China, né? Eu tenho tentado acompanhar essas notícias de lá, mas é bem difícil. Mas por lá, as novas ondas, né, que eles estão chamando, de pessoas que já tiveram, né, pelo menos, ou foram falsos positivos, ou realmente estão tendo uma nova infecção, mas pessoas que não estavam ainda totalmente imunizadas. Porque, a princípio, quem já passou pelo vírus está curado, está imunizado, não teria, pelo menos nessa versão, não teria a chance de ser infectado novamente, a não ser que a gente venha a ter aí ciclos de mutações deste novo coronavírus. Aí sim, o problema fica muito pior. Só com a questão da vacina, e isso não é para agora, talvez para o futuro. Perfeito, meus amigos, muito obrigado pela participação, muito legal, e quero agradecer também o Pedrinho, né, que teve que sair, tinha uma agenda, mas gentilmente aceitou participar conosco. Então, conversamos por aí, até a próxima.